Em 2024, o Campos do Jordão completa seus 150 anos e a Altitude Móveis promove um encontro entre a natureza e a nossa história, nos principais lugares que moldaram a identidade desta encantadora cidade. Uma imersão que testemunha o passar do tempo enquanto explora suas paisagens deslumbrantes. Num voo suave sobre a exuberante Serra da Mantiqueira, as nuvens se separam para revelar um verdadeiro tesouro entre as montanhas. Nossa viagem começa a 173 quilômetros da capital do estado de São Paulo, na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, onde cada curva revela uma nova paisagem. E assim, iniciamos nossa jornada rumo a Campos do Jordão, o mais alto município brasileiro, visto de cima. Os primeiros habitantes conhecidos da região foram os índios pertencentes a várias etnias, mas o pioneiro destas terras foi Inácio Caetano Vieira de Carvalho, que em 1771 fundou a Fazenda Bom Sucesso e lutou para manter as divisas da cidade do estado de São Paulo e Minas Gerais. Com a sua morte, a fazenda foi hipotecada para Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, que as adquiriu próximo à época natalina, batizando-a de Fazenda Natal. Com o passar do tempo, quando as pessoas iam se referir a estas terras, já não mencionavam mais como Fazenda Natal, e sim aos campos. E quando alguém perguntava: "Que campos?", respondiam: "Os Campos do Jordão". Porém, o fundador foi o português Mateus da Costa Pinto, que em 29 de abril de 1874 adquiriu alguns lotes à beira do rio Imbiri, e a data passou a ser considerada a data oficial da fundação do município. Em 1934, Campos do Jordão emancipou-se de São Bento do Sapucaí. No final do século XIX e meados do século XX, a tuberculose ocasionou um grande número de mortes no Brasil e no mundo, e vários pesquisadores e tisiologistas desse período acreditavam que o fator clima era primordial para o tratamento e a cura. Neste contexto, Campos do Jordão teve destaque em função da sua elevada altitude e de suas condições climáticas, que foram analisadas e consideradas excelentes para esse propósito. Para o atendimento do grande número de tísicos, foi construído um aparato sanatorial que envolvia pensões, postos de higiene, dispensários e sanatórios. Na década de 40, Campos do Jordão chegou a ter 14 desses sanatórios. No auge da climatoterapia no Brasil entre 1926 a 1941, somente as pensões de Campos do Jordão chegaram a receber mais de 3.500 hóspedes tuberculosos. Entre eles, pacientes ilustres, como os escritores Monteiro Lobato, Manuel Bandeira e Nelson Rodrigues. O ar puro e o repouso eram os únicos tratamentos para a tuberculose até a penicilina de Fleming abrir caminho aos antibióticos. Em meados da década de 40, com o avanço da medicina no combate à doença, vários destes sanatórios deram lugar ao que hoje se transformaram em asilos, hotéis, colônias de férias, e alguns continuam em funcionamento, como o S3, que é o atual Complexo Municipal de Saúde.
Acometida de tuberculose, Leonor Mendes de Barros, com a ausência de sanatórios no Brasil, viajou para a Suíça a fim de tratar-se. Lá, fez uma promessa: logo que se curasse e pudesse retornar à sua pátria, fundaria um sanatório destinado ao tratamento de doenças pulmonares, que pudesse atender a todos que necessitavam. Logo que retornou, curada, em terras brasileiras fundou o Sanatório Santa Cruz. Com Dona Leonor, assumiram as irmãs mercedárias os serviços de administração e enfermagem, atravessando o hospital um período florescente de progresso. Remanescente da época está o Hospital Leonor Mendes de Barros, referência em São Paulo no tratamento da doença, e desde 2004 é administrado pelo Grupo São Camilo. Até os dias atuais, o hospital recebe pacientes tísicos e também oferece atendimento clínico para os moradores e turistas que visitam a cidade. Por volta de 1908, ao retornar de uma viagem pela Europa para estudar a profilaxia da tuberculose, os médicos sanitaristas Emílio Ribas e Vitor Godinho tiveram a ideia de transformar o vilarejo paulista em vila sanitária, para os tísicos, como eram chamados os pacientes da tuberculose. Graças ao empenho dos doutores, foi possível acesso ao Alto da Serra, que até então era feito somente a pé ou a cavalo. A inauguração da Estrada de Ferro de Campos do Jordão aconteceu em 1914, que inicialmente era utilizada para transportar doentes que necessitavam de tratamento na estância climática. A linha férrea tem 47 quilômetros de trilhos e liga as cidades de Pindamonhangaba a Campos do Jordão, passando também por Santo Antônio do Pinhal, sendo hoje utilizada somente para transporte de passageiros, essencialmente os passeios turísticos e apenas dentro do perímetro urbano. Em 2023, o governo de São Paulo anunciou um investimento previsto na ordem de 160 milhões de reais que será aplicado na modernização e reforma da ferrovia. E a Estrada de Ferro conta com o título de ferrovia mais alta do Brasil, tendo seu ponto culminante no trecho do Alto do Lajeado, com altitude de 1.743 metros acima do nível do mar. A partir da década de 60, com o avanço da medicina, Campos do Jordão pôde investir naquela que seria sua natural vocação: o turismo. Começaremos do Mirante do Lajeado, um mirante que oferece uma vista de 180 graus para a Serra da Mantiqueira. Construído sobre uma grande rocha, encravada no alto de uma montanha, o mirante tem 140 metros de altura e pode ser visto da rodovia, no trecho próximo ao viaduto Gavião Gonzaga. Se da entrada o local já impressiona, lá de cima então, a sensação é simplesmente indescritível. O mirante existe desde a década de 60 e uma trilha de 600 metros leva até o ponto culminante. E durante o percurso é possível ainda ouvir os sons das águas da Cachoeira Gavião Gonzaga. O mirante fica no Parque da Cerveja, uma das atrações do Alto do Lajeado, complexo turístico que une natureza, gastronomia e diversão. Bem próximo ao mirante está o Amantiqueira, termo indígena que originou a palavra mantiqueira e significa serra que chora.
O parque é composto por um conjunto de 26 jardins, divididos em 7 setores e são inspirados em diversos jardins do mundo, com características paisagísticas de países como Inglaterra, França, Alemanha, Japão, entre outros. O Amantiqueira abriga mais de 700 espécies ao longo dos seus 60 mil metros quadrados. Aos redores encontra-se o pesqueiro Truta Azul, opção para quem deseja lazer e gastronomia num único local. O pesqueiro conta com um restaurante à beira do lago e também abastece a demanda dos restaurantes da cidade. As trutas se adaptaram muito bem às águas frias corredeiras dos riachos da Serra da Mantiqueira, tornando-se um prato típico da gastronomia da cidade. Nosso próximo destino é o Mirante Vista Chinesa, também conhecido como Belvedere. Localizado na SP 123, pouco antes do portal, o local oferece uma linda vista do Vale do Lajeado. No local, contempla-se uma maravilhosa visão da serra, onde é possível ver o horizonte, se encontrar com as montanhas em meio ao vale, repleto de muito verde. A vista chinesa é parada obrigatória tanto para quem sobe quanto para quem desce. Imagina saborear um delicioso chocolate quente, tendo como pano de fundo as montanhas do Vale do Lajeado. O município possui uma área de 290 km² e a sua população estimada é em torno de 50 mil habitantes. O clima da cidade é tropical de altitude, com verões suaves e invernos frescos. A sua temperatura média anual varia em torno de 15 graus. Sendo que geadas são comuns durante o inverno, quando a temperatura comumente chega aos 0 graus. Um dos grandes atrativos de visitar a cidade no inverno é a oportunidade de vivenciar uma atmosfera europeia sem sair do Brasil. Em 1957, Campos do Jordão recebeu o título de cidade com o melhor clima do mundo, em um congresso de climatologia realizado na cidade de Paris, superando cidades como Davos e Chamonix, a famosa estância francesa. Desde a sua inauguração em 1986, o Portal de Campos do Jordão é o grande cartão de visitas da cidade e recebe de braços abertos a todos os moradores e seus visitantes. Uma construção charmosa que tem como inspiração a arquitetura dos Alpes suíços, por meio de um estilo conhecido como Enchaimel, técnica muito usada antigamente na Alemanha e na Suíça, com vigas de madeira preenchidas estrategicamente. Partiremos agora para a Vila Abernésia, que é o nosso centro comercial, e aqui estão sediados as agências bancárias, lojas, repartições públicas, prédio da prefeitura, o fórum, mercado municipal, algumas escolas, ginásios de esportes. Vamos passar por alguns pontos icônicos desse bairro. Começaremos com a estação ferroviária de Abernésia. Ela atende aos trens turísticos da Estrada de Ferro. Foi inaugurada em 1919, servindo como um novo terminal da linha. Era um simples prédio de madeira que foi ampliado nos anos 1920 e seu prédio foi reconstruído em 1975, baseando-se na arquitetura alpina. O Mercado Municipal de Campos do Jordão é um prédio histórico. Localizado no centro de Vila Abernésia, a sua construção data de 1958 e foi projetado pelos arquitetos Walter e Paola Pestalozzi. Durante muito tempo ele funcionou sem a cobertura, tendo recebido reformas com o passar dos anos. Sobrevoamos agora o Jardim da Vila Abernésia, como é chamada carinhosamente.
A Praça da Bandeira, com seu famoso chafariz, foi inaugurada em festividade marcante, prestigiada por grande parte da população jordanense, no dia 19 de novembro de 1942. Sobrevoamos agora o Estádio Municipal Benedito Vaz Dias, inaugurado no ano de 1962. Ao lado, encontra-se o Centro de Eventos André Franco Montoro e o Ginásio de Esportes Armando Ladeira. Você deve estar curioso para saber a origem no nome deste bairro tão icônico, não é? O nome Abernéssia foi construído quase que artesanalmente e nasceu como uma homenagem a duas cidades escocesas. É a junção de Aber, de Aberdeen, e Ness, de Inverness, acrescentado do sufixo ia, de Escócia. A ideia partiu do fundador do bairro, o próspero engenheiro escocês Robert John Head, contratado para realizar serviços de topografia e projetos urbanísticos na até então chamada Vila Nova, e acabou recebendo uma grande quantidade de terras em pagamento. Também a possibilidade da escolha do novo nome da vila. Reed adquiriu uma grande quantidade de terras em Campos do Jordão e doou inúmeras delas ao poder público, onde se encontram alguns edifícios públicos nos dias de hoje. Igreja Matriz. No início era uma capela que foi elevada à categoria de paróquia, tendo como padroeira a Santa Teresinha do Menino Jesus. No dia 2 de maio de 1932, deu-se início à construção da Matriz de Santa Teresinha, em estilo gótico. Seus sinos foram fabricados na Inglaterra. Juntos, os três pesam mais de 1.700 quilos e chegaram ao Brasil pelo Porto de Santos. Foram transportados para Campos do Jordão através de gôndolas da Estrada de Ferro. A escolha da santa como padroeira da nossa cidade também sofreu influência da tuberculose. A santa, nascida na França, faleceu aos 24 anos pela doença. Em meio a um bosque de cipestres e ornados por belos jardins, este, sem dúvida nenhuma, é um lugar que emana paz. O Mosteiro de São João, mais conhecido como Mosteiro das Irmãs Beneditinas, foi fundado em 1964 e é um recanto da natureza divina, promovendo silêncio e introspecção. Ele se encontra a poucos metros do centro comercial de Vila Bernécia. As irmãs costumam fazer ações sociais para a população e o local também funciona como um hotel. No mesmo lugar, diariamente acontecem as orações com canto gregoriano, entoados pelas freiras em latim, grego e português. Dentre as principais atrações histórico-culturais de nossa cidade está o Palácio Boa Vista. Foi projetado nos moldes dos castelos europeus em arquitetura gótica inglesa e para servir de residência de inverno do governador do nosso estado. O local escolhido foi o Alto da Boa Vista, inaugurado em 21 de julho de 1964. O palácio demorou 26 anos para ser concluído. Em 1970, seria declarado como monumento de visitação pública e centro cultural. E em julho deste mesmo ano começou a receber os primeiros concertos de inverno, transformados no ano seguinte em Festival de Inverno de Campos do Jordão. Rodeado por jardins e uma bela vista, o palácio tem 3,2 mil metros quadrados de construção, divididos em 35 ambientes e 105 cômodos. Possui inestimável patrimônio artístico, ornamentos com mobiliários do século passado, porcelanas, peças religiosas, prataria, esculturas e pinturas de artistas modernistas como Tarsila do Amaral e Cândido Portinari.
Ainda na região do Alto da Boa Vista temos o Auditório Cláudio Santoro, juntamente com o Museu Felícia Leiner, em uma área de mata preservada com mais de 35 mil metros quadrados. O museu reúne um conjunto de 88 obras de bronze, cimento branco, granito e gesso da artista distribuídas ao ar livre, no Jardim do Espaço, que divide com o Auditório Cláudio Santoro, sede do Festival Internacional de Inverno. O conjunto das obras revela a paixão da artista pela natureza e pelo local, que foi considerado um dos mais importantes do gênero no mundo pela revista Sculpture. Partiremos agora para a Vila Jaguaribe, onde Campos do Jordão começou. O bairro foi fundado também por Mateus da Costa Pinto no ano de 1874. Anteriormente era chamada de Vila de São Mateus do Imbiri. Com o passar dos anos, em 1891, o médico, político e escritor cearense Domingos José Nogueira Jaguaribe Filho obteve as terras de Mateus da Costa Pinto. Domingos era um cidadão de largo prestígio e usou toda a sua influência política para acarrear inúmeros benefícios públicos para a Vila de São Mateus. É dele a criação da legenda Campos do Jordão, a Suíça brasileira, escrevendo-a no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro. E, em forma de gratidão, foi feito pelo povoado um abaixo-assinado pedindo ao governador do estado para que houvesse alteração do nome da Vila de São Mateus para a Vila Jaguaribe. Neste bairro histórico, vamos sobrevoar a primeira escola da cidade, o Grupo Escolar Dr. Domingos Jaguaribe. Inaugurado por volta dos anos de 1930, o prédio está intacto e guarda todas as suas principais características. A escola permanece em funcionamento até os dias atuais e passou por inúmeras reformas e melhorias. No ano de 2010 foi tombado pelo Patrimônio Histórico do município de Campos do Jordão. Ainda no bairro do Jaguaribe, por volta da década de 20, foi construída uma pequena e simples capela. Neste mesmo local, posteriormente, foi edificada a atual Igreja de Nossa Senhora da Saúde, a primeira igreja da cidade. Com beleza esplêndida, acompanhado por uma encantadora praça com o mesmo nome, que abriga uma rara escultura, a obra O Centenário de Felícia Leiner, que foi doada pela artista em 1974 ao município por ocasião da comemoração do primeiro centenário da cidade. Ela é a única escultura da artista fora do Auditório Cláudio Santoro. Ao lado temos o Museu Casa da Xilogravura, único no Brasil. Inaugurado em 1987, é um museu particular instalado em um prédio construído em 1928. O museu coleciona e preserva xilogravuras, parte do seu acervo que hoje conta com milhares de obras de mais de 1000 gravadores. É exposta permanentemente ao público. A arquitetura de Campos do Jordão é um reflexo da sua história e do seu charme peculiar. Influenciada pela chegada de imigrantes europeus, principalmente suíços, portugueses e alemães, muitos desses começaram a construir seus próprios refúgios com o intuito de se resguardarem em caso de necessidade de tratamento contra a tuberculose. Com isto, a cidade começou a ganhar um estilo alpino que se destaca em suas construções. Além do mais, a geometria triangular dos telhados, o uso da madeira e do tijolo à vista, mais do que um charme, elas se fazem necessárias para melhor isolamento à temperatura externa e a conservação do calor dentro dos imóveis. Estas construções conferem um ar acolhedor e romântico à paisagem urbana de Campos do Jordão. Além dos chalés, também é possível encontrar casarões em estilo normando, que remetem à nobreza francesa, edifícios em estilo inglês,
com tijolos aparentes e detalhes em ferro fundido. Esta diversidade arquitetônica cria uma atmosfera única, onde diferentes estilos convivem harmoniosamente. Outro aspecto interessante da arquitetura de Campos do Jordão são os jardins muito bem cuidados e as praças arborizadas, que complementam o cenário encantador de nossa cidade. Nos últimos anos, a arquitetura contemporânea também tem ganhado espaço, com projetos que buscam integrar a modernidade com a tradição local, resultando em construções elegantes e funcionais que respeitam o ambiente natural. No geral, a arquitetura de Campos do Jordão é uma parte essencial da sua identidade, contribuindo para a atmosfera única e o charme irresistível que atrai os visitantes do mundo todo. Ainda falando sobre arquitetura, uma curiosidade muito interessante em Campos do Jordão. 3 prédios em nossa cidade possuem uma arquitetura peculiar. São edifícios altos com cerca de 8 andares, pois foram construídos antes da implementação da lei que proíbe prédios com mais de 4 andares. Estes se destacam na paisagem urbana por sua altura e arquitetura distintas, testemunhando uma época diferente da regulamentação e desenvolvimento urbano. A hotelaria teve um papel crucial na história e no desenvolvimento de nossa cidade, e um dos principais é o Grande Hotel, inaugurado em setembro de 1944 em uma área de mais de 400 mil metros quadrados. Ele já foi cassino, esteve fechado por quase 2 décadas, mas esse quadro começou a mudar em 1987, quando o Senac Grande Hotel e o governo do estado de São Paulo assinaram um convênio que visava a fundação de um hotel-escola, dando início a um novo capítulo na história do Grande Hotel. A ideia era aproveitar as instalações daquele que havia sido, na década de 40, um luxuoso hotel-cassino para promover o aprendizado de jovens profissionais e fazer renascer um dos grandes atrativos turísticos da nossa cidade. Atualmente, o complexo abriga também o Centro Universitário Senac, que oferece cursos de graduação, pós-graduação, qualificação profissional nas áreas de hotelaria, gastronomia, turismo, lazer e eventos. Localizado em região alta, cercado por paisagens naturais deslumbrantes, torneado com um jardim de mais de 300 espécies de flores e plantas, o Hotel Turiba é um senhor da hospitalidade da Serra da Mantiqueira. Em 2024, completou seus 80 anos de operação, pois foi inaugurado em 22 de janeiro de 1943 por Ernesto de Eriksen e Luiz Dumont Vilares. Realmente, a hotelaria teve um papel fundamental no desenvolvimento de nossa cidade. Vimos agora o Hotel Vila Inglesa, inaugurado no dia 30 de agosto de 1948. Bom relembrar que este ícone hoteleiro da nossa cidade, no ano de 1962, recebeu e hospedou os atletas da Seleção Brasileira de Futebol. Tendo em vista que a cidade de Campos do Jordão fora escolhida para a realização da concentração preparatória para a disputa do Mundial que seria realizado neste ano na cidade de Vinha del Mar, no Chile. O ar puro e a altitude da nossa cidade fizeram bem aos nossos atletas, pois a turma de Pelé, Zagallo e Garrincha tornaria-se campeão mundial de futebol e até hoje o hotel exibe orgulhosamente fotos deste evento em suas paredes. Nosso destino agora é o coração turístico da cidade. Mas nem sempre foi assim. Precisamos voltar no tempo para entender melhor a origem das terras de Capivari. Estas terras remontam à divisão judicial da Fazenda Natal em 1908, quando uma sociedade comercial recebeu parte de suas terras em forma de pagamento. Em 18 de abril de 1911, às margens do rio Capivari, a empresa alienou cerca de 500 hectares aos médicos sanitaristas Dr. Emílio Ribas e Vitor Godinho.
onde estes pretendiam implantar ali uma vila sanitária. Com a compra da Estrada de Ferro de Campos do Jordão, em maio de 1922, o embaixador José Carlos de Macedo Soares comprou as terras dos doutores e, como resultado, montou a Companhia Melhoramentos de Campos do Jordão e fez um loteamento constituindo a Vila Capivari. O nome da vila adveio de serem as suas terras banhadas pelo Ribeirão Capivari, nome com o qual foi batizado devido à grande quantidade de capivaras que habitavam em suas margens. Parque do Capivari, complexo que abrange também o Morro do Elefante. Foram os 2 primeiros parques concedidos à iniciativa privada pelo governo do estado de São Paulo. A concessão prevê investimentos milionários em melhorias e implantações. No parque, além do lago com sua concha acústica moderníssima, que promove eventos e apresentações, o local conta com pista de patinação no gelo, carrossel, restaurantes e lojas. O teleférico é um ponto de parada obrigatória para quem quer visitar Campos do Jordão. Ele foi inaugurado oficialmente em 1970, sendo o primeiro teleférico monocabo de cadeirinhas do Brasil. Nos últimos anos ele passou por uma transformação total e hoje é o primeiro modelo de teleférico misto da América Latina, com opção de cadeira de 6 e de 8 lugares. Seu trajeto liga o parque até o Morro do Elefante. Seu curioso nome tem origem devido à formação da montanha, que vista do alto se assemelha a um elefante deitado. Atualmente, é mais difícil notar estas suas silhuetas devido ao crescimento da vegetação e suas construções. O cume do Morro do Elefante alcança a altitude de 1.800 metros acima do nível do mar. Pode-se chegar até o local de carro ou no próprio teleférico. E lá de cima, avista-se uma boa parte da cidade em quase 180 graus. Com certeza é um deleite para as retinas de seus visitantes. No centro da vila ergue-se majestosa a Igreja de São Benedito, um tesouro arquitetônico que transcende o tempo. Seus traços imponentes ecoam histórias centenárias, abrigando a fé e a devoção em meio à beleza singela de Campos do Jordão. A pedra fundamental da igreja foi lançada em 20 de fevereiro de 1944 e a sua primeira missa foi celebrada em 13 de maio de 1946. A Vila Capivari é o coração turístico da cidade. Quando se pensa em Campos do Jordão, é a Vila Capivari que vem logo à mente da maioria dos seus visitantes. E com toda a razão, é um bairro encantador e que representa o epicentro do turismo na cidade, proporcionando uma experiência única na cidade mais alta do Brasil, além de ser um grande gerador de empregos a seus moradores. A Vila Capivari é muito mais do que um ponto turístico. É aqui que nossos visitantes encontram a melhor da nossa culinária de montanha, pratos típicos da nossa região como a truta, o fundi e a raclette. Campos do Jordão é realmente um local com a gastronomia saborosa e riquíssima. Pousadas e hotéis consagrados concedem hospedagens inesquecíveis a casais apaixonados, famílias felizes e amigos que são atraídos pela beleza de Campos do Jordão. Além, é claro, das malhas, chocolates, compras e entretenimento, a região é conhecida também pela sua vida noturna vibrante e agitada, principalmente durante a temporada de inverno, onde as famosas baladas preenchem o tempo principalmente dos jovens em busca de diversão. Haja casaco e cachecol para aguentar o frio nessas madrugadas de inverno, né? Nossa próxima parada é o Tênis Clube de Campos do Jordão. A sua história remonta a meados de 1928,
onde Eduardo Levi, ajudado pelo engenheiro e tenista Aristides de Souza Melo, arrecadaram contribuições de veranistas e conseguiram construir uma quadra de tênis. O local onde, mais tarde, se ergueria o Campos do Jordão Tênis Clube. Ao longo dos seus mais de 80 anos, Campos do Jordão Tênis Clube, além de campeonato de tênis e shows, o local já organizou leilões de arte, competições de misses e até uma apresentação do maestro João Carlos Martins. Sobrevoamos agora o condomínio Vila Holandesa. Sua arquitetura chama a atenção e por isso caiu no gosto dos turistas. É muito comum vê-los fazendo poses para as fotos mais instagramáveis, obtidas em frente a esta singular edificação. O catavento na entrada com suas telhas íngremes, os detalhes das pás, o brasão combinando com os desenhos da fachada, realmente são de uma beleza incomum. A Ducha de Prata é um famoso ponto turístico onde as águas caem em uma série de pequenas quedas, criando um cenário pitoresco e relaxante. Além de apreciar a beleza natural das cascatas, os visitantes podem também desfrutar de uma estrutura turística ao seu redor, com lojas de souvenirs, restaurantes e áreas para piquenique. É um local popular para tirar fotos e relaxar em meio à natureza, especialmente durante os meses mais quentes do ano. Seguimos agora para a região de Vila Porã, sentido ao Pico do Itapeva. Mas nossa parada é obrigatória nestas 3 construções imponentes encravadas nas montanhas. O primeiro é o Hotel Mont Blanc, que foi construído em 1953, uma construção de arquitetura germânica. Ele foi por muitas décadas o mais luxuoso hotel de Campos do Jordão. Por aqui passaram várias celebridades. Localizado a uma altitude impressionante de 1.800 metros acima do nível do mar, é uma construção que, mesmo desativada, ainda assim atrai a atenção de turistas. Com mais de 95 suítes e abandonado desde 2004 por má administração, reza a lenda que o hotel é considerado mal assombrado pelos moradores da região. Será? Eu que não quero pagar para ver. Testemunha ocular da ascensão e queda do seu vizinho mal assombrado, existem outras 2 construções que não deixam nada a desejar e são tão imponentes quanto. São os flats Home Green Home, com seus 96 apartamentos, construído em estilo normando, e não é à toa que ele é conhecido como Castelo de Campos do Jordão. À sua direita, o tradicional Quatre Saisons. Construído em 1994, possui uma grande área de lazer, jardins muito bem cuidados e conta com 120 apartamentos. É muito comum encontrar hospedagens de finais de semana nesses flats via aplicativo de reservas. Enfim, chegamos ao Pico do Itapeva, uma elevação rochosa com 2.025 metros de altitude. O cume está situado no município de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, e a apenas 35 metros da divisa com Campos do Jordão. O pico é acessível por estrada pavimentada apenas por Campos do Jordão, sendo um dos pontos mais altos acessíveis por automóvel do Brasil. Do alto é possível se ver uma ampla extensão do Vale do Paraíba Paulista, avistando-se 7 cidades do vale. Itapeva é uma palavra originada da língua tupi e significa pedra achatada. Durante décadas houve no local uma feira de malhas e artesanatos, contudo, em razão de uma ação judicial proposta pela comarca de Pindamonhangaba ao Ministério Público, a feira foi retirada definitivamente em agosto de 2014. Segundo a determinação da Justiça, o comércio no local deveria ser retirado por estar em uma área de preservação ambiental.
O Lago do Pico do Itapeva é formado por nascentes de águas puras e cristalinas e é considerado um dos lagos mais altos do Brasil por estar a uma altitude um pouco mais de 2.000 metros. O Pico do Itapeva é daqueles lugares que faz a gente lembrar como somos pequenos nesse mundão. Faz nosso olhar avançar longe na imensidão do Paraíba. Se comer chocolate já proporciona uma grande sensação de bem-estar, imagina se hospedar em um espaço dedicado a ele. Esta é a proposta do Bendito Cacau Resort Spa, resort temático que ocupa antes onde funcionava o tradicional Hotel Resort Blue Mountain. Esta construção de 95 apartamentos e muita área social de bem-estar e lazer rouba a cena e chama a atenção de quem por ali trafega. A água mineral provenientes das fontes Marisa e Fonte Água Santa está entre as melhores do Brasil. Ambas brotam em solo jordanense a 1.700 metros de altitude, em um processo natural que confere características únicas ao produto. O conglomerado empresarial responsável pelo envasamento é um dos maiores do Brasil, gerando empregos diretos e indiretos para os residentes locais. As operações de uma empresa deste porte envolvem uma variedade de funções, desde a produção e engarrafamento até a distribuição e vendas. Além disso, a presença de empresas como a Minalba pode estimular e contribuir para o desenvolvimento de serviços e infraestruturas na comunidade. Para fechar com chave de ouro, vamos juntos explorar as paisagens da região da Lagoinha, do Fojo e do Horto Florestal. Você sabia que Campos do Jordão já produziu energia elétrica? Além da usina construída por Robert John Reed, localizado no final da Rua Álvaro Alvim em 1919, a outra é a represa Usina do Fojo. Ela ocupa uma área de 7,83 hectares e por vários anos foi a principal fonte de energia para Campos do Jordão. Em 1968, a usina do Fojo foi desativada, mas representa uma espécie de monumento histórico que mostra como funcionava uma hidrelétrica há mais de 50 anos. A área foi utilizada como centro de lazer dos funcionários da CESP durante muitos anos. Atualmente, o espaço está sendo revitalizado para se tornar um novo parque, o Parque Estadual Recanto do Fojo. A área da Lagoinha de 48.000 metros, que outrora fora desapropriada pela Sabesp, foi cedida à Prefeitura de Campos do Jordão para se tornar um parque público em maio de 2019. Graças à iniciativa da Associação Amigos da Lagoinha, começou um processo de implantação para que os moradores e turistas de Campos do Jordão pudessem aproveitar a natureza com uma ótima estrutura para famílias e crianças. O parque possui trilhas de baixa dificuldade, lagos, espaços para meditação e para piqueniques. Arrisco a dizer que os bichinhos são a grande atração. Tanto os patos soltos pelo parque, quanto as ovelhinhas das mantiqueiras, entidade que resgata métodos tradicionais de produção e beneficiamento da lã para produzir diversos artigos artesanais que são expostos em sua loja no local. O Parque Estadual de Campos do Jordão, conhecido regionalmente como Horto Florestal, foi criado em 1941.
atualmente em concessão à iniciativa privada. Possui uma área de 8.341 hectares de rara beleza e ocupa 1/3 da superfície do município. O parque abriga a área remanescente importante da Mata Atlântica. Possui restaurantes, lanchonetes e é ideal para atividades ao ar livre. À medida que celebramos os 150 anos de história, belezas e encantos de Campos do Jordão, lembramos que cada momento vivido neste lugar único é uma página em branco, pronta para ser escrita pelas futuras gerações. Que este aniversário seja não apenas uma celebração do passado, mas também um chamado para o futuro, onde os sonhos continuem a ser tecidos nas tramas das montanhas, onde cada amanhecer seja uma nova oportunidade de admirar a majestade da natureza e onde o amor por esta cidade continue a nos unir. Obrigado, Campos do Jordão, pelos seus 150 anos de memórias inesquecíveis. Que possamos continuar a construir um futuro tão rico e tão vibrante quanto ao nosso passado.